O ano letivo começa, seus estudos em física se iniciam e você continua errando a mesma coisa em mecânica? Você se sente assim? Pois é, meu amigo e minha amiga, você com certeza está deixando de estudar os conceitos básicos, conceitos fundamentais. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 principais erros que a maioria dos estudantes comete quando estão estudando mecânica. Então vem, pô. Fala, estudante! Prof. João Menezes na área. É muito comum nós iniciarmos o nosso estudo na física pela mecânica, que é o estudo ali do movimento, e a ideia aqui desse vídeo é fazer com que a gente dê uma atenção especial a alguns conceitos básicos e fundamentais que porventura você acaba esquecendo, né? Assim como é muito especial você dar um like aqui nesse vídeo, né, meu amigo e minha amiga? Solta aí o dedão no curtir do vídeo para o algoritmo do YouTube poder entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que você gosta dos meus vídeos, né? Ah, claro, para que ele mande, se inscreve aqui no canal, né, e ativa o sininho das notificações para sempre que sair algum vídeo novo você ficar por dentro, beleza? Valeu aí pela moral, muito obrigado e vamos que vamos pro vídeo agora. Erro número 1. Esquecimento das unidades de medida. Esse é um erro que costuma aparecer com a galera que está iniciando ali seus estudos. As unidades, elas identificam as grandezas físicas, né? E na verdade você não está dando a identidade para ela. É como se você tivesse um rosto falso aqui, meu amigo. Você só está dando um arcabouço, mas cadê o resto? A identidade dela, o RG da grandeza física. Se ela está sem a unidade, ela está com seu nome incompleto. Erro número 2, massa é igual a peso. Mais uma vez você pode estar se perguntando: poxa, João, isso aí é tão ridículo, eu sei disso, eu sei que massa é peso é peso, eu sei que é diferente. Pois é, ainda que você seja um estudante que já está na estrada do vestibular há um tempo, 2, 3 anos possivelmente, eu vou te falar algumas coisas aqui que você vai achar interessante, curioso e talvez você não soubesse. Massa é uma propriedade da matéria. E aí, quando a gente diz propriedade, a gente está querendo se referir a algo que é particular de alguém ou de alguma coisa. Então, a massa, se ela é a propriedade da matéria, do corpo, é porque massa é aquilo que é individual do corpo, da matéria, beleza? E massa é uma grandeza física escalar, ou seja, basta um número para que ela fique bem definida, e também invariante. Significa que o valor, dessa grandeza não se altera independentemente do referencial. Ah, você aí que sabe aí um pouquinho, de teoria da relatividade restrita de Einstein, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em massa relativística. Cara, isso é balela. Isso nem existe, isso não faz sentido. Mas isso é papo para um outro vídeo. Agora, peso é uma força, tanto que a gente fala de força-peso. A força-peso ela é uma força, então, cara, ela não é propriedade. Um corpo não contém força. Força não é propriedade de um corpo. Massa é, carga elétrica é, densidade é, e por aí vai. Agora, peso é força. Então, cara, já temos categorias aqui diferentes. É bem improvável que essas duas coisas conversem entre si, sejam sinônimos, sejam iguais, porque são categorias diferentes. Uma é força, outra é propriedade. Oh my God! Entendeu qual é a ideia inicial? E a força-peso é aquela força que o planeta exerce sobre os corpos. Então, se você está aqui na Terra, a gente sente uma força-peso de um determinado valor. Agora, se você for para Júpiter, a força-peso será diferente. Se você for para a Lua, a força-peso também será diferente. E por aí vai. Até porque essa força-peso depende do produto da massa do corpo com a aceleração da gravidade. É o P igual a mg, que você já deve ter ouvido falar, não é verdade? Só que para você entender um pouco ainda melhor essa diferença entre massa e peso, eu vou te dar um exemplo. Os trajes espaciais dos astronautas, eles aparentemente têm um peso maior aqui na Terra do que na Lua, apesar da massa do traje espacial ser igual, tanto aqui na Terra quanto na Lua. Só uma observação aqui rapidamente, um segredinho nosso, cara. Na física, não faz muito sentido a gente falar, por exemplo, que um corpo ele tá pesado, ou que ele é pesado, enfim, tanto faz. Mas por quê?
Porque quando você diz isso, o corpo é pesado, você meio que está colocando o pesado como sendo propriedade daquele corpo. O corpo está pesado. Então, se ele está num estado e as propriedades caracterizam o estado de um sistema físico. E aí, cara, quando você diz isso, você está cometendo um erro de categoria. Porque peso, a gente viu, acabei de falar, é uma força. E aí você está dizendo que o corpo tem aquela força. Não é assim bem que a física conversa cientificamente falando, tá? Então, um corpo é pesado. Não é bem assim. O correto mesmo seria dizer que uma força-peso está sendo aplicada sobre o corpo. Só que a palavra pesado, ela é polissêmica, né? Ela tem vários sentidos, assim como inúmeras palavras na língua portuguesa. Então, a gente até aceita você falar o corpo pesado, mais pesado, menos pesado e por aí vai. Ah, agora eu entendi! Erro número 3. O tempo de queda livre dos corpos. Se abandonarmos um martelo e uma pena da mesma altura, quem chega primeiro ao solo, hein? Se você respondeu o martelo porque ele é mais pesado, geralmente essa é a justificativa, né? Ou então porque ele tem mais massa, também pode ser dito assim, você está enganado. O senso comum nos faz pensar que o corpo mais pesado ou o corpo maior possuidor de massa, ele chegará primeiro ao solo. Todavia, a equação de movimento para os corpos em queda livre nos diz que se a gente desprezar a resistência do ar, ambos os corpos vão cair juntos ao solo. E aí reza a lenda, né, que a prova para esse fenômeno foi dada por Galileu Galilei, queridíssimo Galileu Galilei. Ele estudava lá, né, com seus planos inclinados e tal, ele estudava lá o tempo de queda dos corpos. No entanto, uma coisa que ele considerou e outros cientistas antes dele não consideraram, principalmente Aristóteles, apesar de Aristóteles não ser bem considerado um cientista, o que Galileu considerou foi o atrito. E quando eu digo atrito, aqui a gente pode pensar o atrito na superfície do solo, do chão mesmo, ou o atrito que tem o corpo caindo com o ar. E esse atrito a gente chama de resistência do ar. Essa força de resistência não deixa de ser uma força de atrito, só que no meio, né, no fluido, e não no sólido. O Aristóteles não acreditava nessa coisa, nessa história de vácuo. Ele desprezava essa ideia. Já o Galileu, ele achava relevante que isso fizesse parte da sua teoria, né, do seu conjunto de ideias. Em suma, o tempo de queda livre dos corpos, eles só vão ser considerados iguais quando abandonados de uma mesma altura se nós desprezarmos a resistência do ar. Vale lembrar aqui duas situações, dois casos muito legais. O primeiro foi na missão Apollo 15. No último dia, o astronauta David Scott fez o famoso experimento, onde ele conseguiu largar um martelo e uma pena da mesma altura na Lua. E o vídeo mostra que os dois objetos caem ao mesmo tempo. Isso se deve ao fato de que na Lua quase não tem resistência nenhuma no ar. Vale lembrar também de um experimento bem recente, onde alguns cientistas fazem esse mesmo experimento, soltando uma bola de boliche e uma pena de uma mesma altura dentro de uma câmara de vácuo. Lá, eles conseguem tirar simplesmente o ar atmosférico dessa câmara e aí tanto a bola de boliche quanto a pena vão cair ao mesmo tempo nessa condição. Release. Bora para o quarto erro. A força normal é a reação da força-peso. Cara, aqui a confusão se deve ao fato de você não ter entendido muito bem a terceira lei de Newton. Só que antes de falarmos dessa lei e relembrarmos algumas coisas, eu preciso te apresentar um conceito básico, fundamental, que é o conceito de força. Força na física é uma grandeza vetorial, ou seja, para ser caracterizada e bem definida, precisa do seu módulo, que é o seu valor, a sua intensidade, sua magnitude, mas também precisa da direção e do sentido. Direção e sentido, ou seja, a orientação desse vetor força. Inclusive, falar vetor força é redundante porque força é vetor. Então, força para a física é uma grandeza vetorial, que representa a interação entre os corpos. Tem mais coisa a ser dita dessa grandeza, mas para esse vídeo já tá bom por aqui. E existem dois tipos de forças
que são classificadas quanto à sua natureza. Existem as forças de contato, que precisam de contato físico para acontecer, e existem as forças de campo, que agem à distância. Exemplos de força de contato. Nós temos a força normal, nós temos a força de tração, que é quando tem os fios, nós temos a força elástica, nós temos a força de empuxo. Agora, exemplos de força de campo, que agem à distância. A gravitacional, a elétrica, a magnética. Agora, a força normal é uma força de contato. A força peso é uma força de campo, age à distância. E muitos alunos vão achar que força normal e peso, uma é a reação do outro pela terceira lei de Newton. E essa confusão vai se dever ao fato de que, em algumas questões, vai ser bem importante que a gente marque as forças que agem no corpo. Então, por exemplo, imagine aqui um bloquinho que está em repouso sobre o solo. Como eles estão em contato físico, existe uma força aqui normal, que eu escrevo como sendo Fn. Tem alguns professores que costumam escrever só com a letra N. Tudo bem, eu não gosto muito. Então, essa força normal... O nome dela não é normal porque ela aparece o tempo todo. Eu tinha uma aluna que falava isso. Não é isso. O termo normal aqui, ele é empregado por conta da matemática, que faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato entre o solo e a superfície também aqui do objeto, do bloco. Então essa força normal é porque ela é ortogonal, perpendicular, 90 graus com a superfície de contato. A força peso é uma força de campo que vai agir lá no centro de massa do objeto. A gente simboliza essa força peso com um P, por exemplo, P vetor aqui. E essa força peso é o planeta que está exercendo. E a confusão vai vir quando você marcou as forças no corpo e você diz que um é a reação do outro, só porque eles se equilibram. Olha a confusão que você está fazendo, minha Nossa Senhora, pelo amor de God. Primeiramente, força é interação e as forças sempre agem aos pares. Se um corpo A age por meio de uma força sobre um outro corpo B, este corpo B vai reagir também por meio de uma força sobre um corpo A. Só que essas duas forças, elas vão ter como características principais as seguintes: mesma intensidade, que seria o mesmo modo, o mesmo valor. Elas vão ter a mesma direção. No entanto, os sentidos dessas forças são opostos. E aí, por exemplo, quando você bate a mão no quadro. Quando você bate a mão no quadro, sua mão exerce uma força no quadro para lá. Agora, o quadro vai reagir exercendo também uma força na sua mão, só que com um sentido contrário. E esse evento, ele é simultâneo. Não tem como você bater mais rápido e a parede não te bater. Que isso, gente? Se você bateu na parede, a parede também te bateu. Ah, e mais uma coisa. Por mais óbvio que pareça, as forças atuam em corpos distintos. Veja, a minha mão bate na parede e a parede bate na minha mão. Mão e parede são corpos distintos. Agora, olha só, tudo isso que eu disse, das 3 características, mais essa agora no final, isso é clichêzão, todo mundo sabe. O que muita gente esquece de te dizer é o seguinte: um par, ação e reação, ele só pode ser um par, ação e reação pela terceira lei de Newton, se a natureza das forças forem iguais. Ou seja, as duas forças para constituir um par, ação e reação, ou elas têm que ser de natureza de contato, ou elas têm que ser de natureza de campo. Não tem como um par, ação e reação ser constituído por uma força que é de contato e a outra de campo. Não! Voltando aqui para o exemplo da força normal e da força peso, e da confusão que elas geram a alguns estudantes. A caixa ela vai ser atraída gravitacionalmente pelo planeta Terra. A Terra atrai gravitacionalmente essa caixa. Agora, a caixa vai ter que reagir a essa força que puxa ela para o centro do planeta. E vai ter que reagir com a mesma natureza gravitacional. Então, a reação da força-peso está lá no centro do planeta, gente. Veja, ação, o planeta atrair a caixa, e reação, a caixa atrair o planeta. Veja que ação e reação são de mesma natureza, gravitacional. Aqui eu só estou colocando menos P porque os sentidos ficam opostos. Agora, a outra força que age sobre o bloco, ela é a força normal. Essa força normal se deve ao contato entre a mesa e o bloco. Agora, se a mesa exerce essa força normal no bloco,
O bloco vai reagir também de natureza de contato sobre a mesa. A mesa vai sentir, vou colocar aqui do lado só para que você visualize melhor, tá? A mesa vai sentir essa força normal, beleza? Vamos botar aqui um sinalzinho de menos também, porque são sentidos opostos. Mas vejam que são de mesma natureza. Qual é a natureza? Contato. Então, força-peso e normal não é reação de ninguém, não constitui um par ação e reação. Porque, a priori, em tese, a primeira coisa que você tem que lembrar é que são forças de natureza diferente. Quinto erro, o atrito é sempre contrário ao movimento. E nosso conceito atual diz que força de atrito, famigerada FAT, a força de atrito ela é sempre contrária à tendência do deslizamento. Então imagine aqui, nesse bloco, vamos imaginar que ele está sendo empurrado. Então vou botar aqui um vetor força para representar que ele está sendo puxado. Se ele está sendo puxado, vamos botar aqui para uma corda. Então vai ser a força de tração, F índice T, força de tração. Imagine que tem um fio aqui, né? E vamos supor que ele esteja deslizando. A condição sine qua non é ele estar deslizando. Vai entrar em cena a força de atrito. Por conta do corpo estar deslizando, olha aqui, o ventinho representando o movimento do corpo. Por conta dele estar deslizando para um lado, a força de atrito tem que estar orientada no sentido contrário à tendência do deslizamento. Isso não significa necessariamente que a força de atrito sempre será contrária ao movimento. Não. Nós, por exemplo, podemos ter aqui uma pessoa andando, né? Vou desenhar aqui o pé da pessoa. Aqui estaria o tênis e tal, e aqui está o chão. Está meio inclinadinho ali, mas não tem problema. Olha só que interessante esse exemplo. Para andar, a gente empurra o chão para trás. Então veja, você com o teu pé vai empurrar o chão para trás. Aí você exerce essa força F aqui que eu vou escrever. Força F. Então você empurra o chão para trás. Qual é a natureza dessa força? De contato. Você encosta no chão. O chão vai reagir com a mesma natureza de contato, empurrando você para frente. Então aqui essa seria uma força cujo chão exerce sobre você. Ele te empurra para frente. Essa força aqui é a que a gente chama de FAT, força de atrito. Ela é a força de atrito. A gente poderia chamar essa aqui também de atrito, né? E veja que nessa situação, a pessoa está indo para frente. E a força de atrito também está para frente. Então ela não está contrária ao movimento. Toma cuidado com isso, tá, gente? A melhor definição aqui para você e que fica como lição é: a força de atrito é sempre contrária à tendência do deslizamento. Então você tem que ver para onde ele vai deslizar. E veja, faz sentido no caso da pessoa andando, porque a tendência dessa pessoa deslizar é justamente para trás. O pé da pessoa tende a deslizar para trás. Se essa superfície aqui fosse muito lisa, como por exemplo uma superfície de patinação de gelo, é bem difícil a gente conseguir se manter em pé, né? A gente tenta ali e quando a gente vai tentar andar, a gente quase que cai para frente. É como se a gente desse um giro para frente, né? Justamente porque há essa tendência do pé ir para trás. Sexto erro: força gera movimento. Esse é um pensamento aristotélico. Olha, vou te falar o seguinte: Aristóteles nasce com a gente desde bebezinho. E a física de Aristóteles parece fazer todo sentido, só que não faz. Ela tem muitos erros. E um deles é esse, que força gera movimento. Para ter movimento, não necessariamente precisa ter força. Essa que é a ideia. A gente pode ter movimento e não ter força nenhuma agindo sobre o corpo. Olha que doideira, mas é exatamente assim. O Aristóteles não conseguia ver dessa maneira. Só que é razoável, tá? Mas essa diferença entre o Aristóteles e o conhecimento científico atual, eu vou deixar para um outro vídeo armazenado. Aliás, comenta aqui para eu saber se você gostaria de um vídeo desse. A ideia aqui real, verdadeira, é que força, essa grandeza vetorial, ela está associada, esse símbolo aqui é só para dar a ideia de associação, à variação do movimento. E isso tem tudo a ver com as leis de Newton, né? Por isso que F igual a ma, onde A, a aceleração, é a variação da velocidade ao longo do tempo. E variação da velocidade é sinônimo de variação do movimento. Bora para o sétimo e último caso. Força resultante é uma força real. A força resultante, que é aquela que vai escrita lá, força resultante
igual a massa vezes a aceleração resultante também, ó. Essa força resultante, eu tenho uma triste notícia para te contar. Ela é que nem o seu crush. Ela é fictícia. Ela não existe. Ela está no campo das ideias. Brincadeiras à parte, é só para que você tenha a noção de que força resultante, ela não é mais uma força real que existe de fato e que tem que ser contabilizada na segunda lei de Newton. Ela é o efeito de todas as forças que estão atuando sobre um corpo. Então você pode imaginar aqui comigo agora, rapidamente, um corpo representado aqui por essa bola, e nós podemos ter várias forças atuando sobre esse corpo. Vou desenhar aqui uma força F1, vou desenhar aqui uma outra força F2, uma outra força aqui F3, e a soma dessas três forças, lembrando que força é vetor, então a gente está falando de uma soma vetorial, a soma vetorial dessas três forças é que é a força resultante. A força resultante nos ajuda a entender qual vai ser o efeito dessas forças atuando em conjunto sobre o corpo. E força resultante está diretamente relacionada com a variação do movimento. Por isso, força resultante igual a massa vezes aceleração, onde a aceleração é a quantificação dessa variação do movimento. Ah, estudante, eu sabia que você ia ver alguns detalhezinhos aqui que você nem fazia ideia, nem sabia da existência. Mas a ideia principal foi justamente dar um pouquinho mais de ênfase em alguns conceitos básicos e fundamentais que você acaba esquecendo ou então que não deu tempo de você ver em sala de aula com o seu professor. Agradeço a vocês por terem ficado até o final desse vídeo. Deixa aquele like bonitão aqui para ajudar o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal para que você sempre receba conteúdo de altíssima qualidade que eu vou estar trazendo aqui para a gente. Valeu? Um forte abraço e bons estudos!